Agora que eu já criei o meu arquivo, eu vou colocar o texto nas páginas. Então eu vou lá para as páginas 6 e 7, que eu quero colocar o texto nelas. Você pode começar em qualquer página que você quiser, tá bom? Vou apertar o Ctrl+ aqui para elas ficarem maiores na tela. E vou copiar o texto de um site da internet para usar como exemplo. Então vou lá no Google Chrome, o texto já está aberto aqui, você copia separado o título do texto, porque você vai diagramar em posições diferentes na página, tá bom? Então seleciona Ctrl C para copiar, volta lá no InDesign, com a ferramenta de seleção, que é essa setinha preta aqui da caixa de ferramentas, eu vou fazer Ctrl V para colar o texto e ele vai cair aqui no meio. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o meu título aqui embaixo, porque depois eu vou colocar uma foto aqui e o texto vai ficar nessas 3 colunas da página 7. Tá? Então, para você mover o texto, você sempre com a ferramenta de seleção, que é a seta preta, você clica nele e arrasta, tá? Clica, deixa o mouse pressionado e arrasta. Agora eu quero abrir esse título em 3 colunas. Então eu clico nesses quadradinhos aqui, que são o controle da transformação do quadrinho de texto, e puxo também com o mouse pressionado. Vou puxar o meu quadrinho de texto até aqui embaixo na minha margem inferior, porque eu quero que o título ocupe mais ou menos esse espaço. Depois eu vou acertar melhor quando eu colocar a foto, mas acho que ele vai caber mais ou menos aí. Então já marquei a posição que o meu texto vai ocupar na página. Agora eu vou formatar o texto dentro do meu quadrinho. Vou trocar de ferramenta para fazer isso. Vou vir aqui na caixinha, vou clicar no T, que é a ferramenta tipo. Vou clicar aqui dentro do meu quadrinho e arrastar o mouse sobre o texto para selecionar. Ok? Sobre o texto do título. Selecionei, eu posso selecionar assim, ó, clicando 3 vezes também. O importante é que ele inverta a cor ali. Então selecionei, aí eu venho aqui em cima no controle de caractere da ferramenta tipo e vou mudar a fonte para uma fonte parecida com aquela do site que eu tenho aqui. Se você digitar a letra inicial da fonte, ela já aparece para você nessa listinha. Cliquei na fonte, mudei a fonte aqui embaixo. Vou aumentar o tamanho aqui do lado do nome da fonte. 36 ainda tá pequeno, deixa eu colocar 48. Eu quero maior. Se você quiser um tamanho que não tá aqui, você pode usar essa setinha para ir aumentando gradativamente. Acho que tá bom esse tamanho. Vou deixar assim. E vou formatar de um jeito diferente. Então, para formatar, eu volto para a ferramenta de texto e aí eu aperto Enter para passar isso aqui para a linha de baixo. Não, acho que eu botei o título muito grande. Vou botar ele um pouquinho menor aqui. Deixa eu ver. 56, aí tem que apertar o Enter quando você digita lá. Acho que assim vai dar para o que eu quero fazer aqui. Vou descer só, ó, cliquei aqui dentro, apertei o Delete, o Backspace para deletar o espaço e vou apertar o Enter para o Nos Faz Mal passar para a linha de baixo. Aí eu vou selecionar o texto e vou vir aqui no controle de parágrafo para alinhar ele pelo outro lado. Eu quero ele alinhado aqui pela direita. Cliquei no controle de parágrafo, o alinhamento à direita está aqui, ó. Clico, o texto vai. Depois eu vou ajeitar melhor esse título para ele combinar com a foto que eu vou colocar aqui, para ele se alinhar com a foto. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou voltar lá no site para pegar o texto, só que antes disso eu vou pegar a ferramenta de seleção, que fica mais fácil você colar o texto com ela. Cliquei nela, clico aqui na página onde não tem nada, clico fora para tirar a seleção do título, volto lá no Google Chrome, aí eu vou pular o subtítulo, depois eu vou pegar o crédito da matéria aqui, mas agora eu vou copiar o texto. Então seleciono o texto,
Ctrl C, volta lá no InDesign. Já tô com a ferramenta que eu quero, vou só apertar o Ctrl V no teclado, colei o texto. Agora, para eu distribuir esse texto aqui, vai ser um pouco diferente do que eu fiz com o título, porque eu quero que esse texto fique em fluxo. Eu quero que o primeiro quadrinho que eu estou colocando aqui na primeira coluna fique interligado ao próximo. Nota que tem um quadradinho vermelho aqui embaixo, com um mais dentro. Isso é o quadradinho do fluxo de texto. Para eu continuar espalhando o texto que está oculto aqui dentro, por isso que eu estou vendo esse quadradinho vermelho, eu vou dar só um cliquezinho de leve nele. Só um tiquezinho. Aí peguei o texto. Aí eu venho aqui na coluna do lado e dou só outro tiquezinho. Quando você dá um tique dentro da guia da coluna, o quadro de texto já vai achar a borda da coluna. Fica mais fácil de você distribuir o texto. Tá? Dá outro tiquezinho e outro aqui do lado. O texto ainda não vai caber todo aqui, só que eu quero tirar esses espaços que vieram da internet, vieram do HTML entre um parágrafo e outro, que eu vou colocar aquele recuo pequenininho aqui no início. Eu vou mudar o tamanho da fonte também, vou mudar a fonte, vou mudar o alinhamento. Então, agora que eu determinei o espaço do texto, eu vou formatar o texto para ele caber, para ele ficar adequado dentro desse espaço. E aí eu vou ter que trocar de ferramenta para formatar o texto. Volto aqui na caixinha de ferramentas, clico no T, venho aqui, clico no meu texto e eu vou usar um atalho de teclado para poder selecionar até o texto que já está oculto, que eu ainda não estou vendo aqui na minha página. Então vou apertar Ctrl A, que é o atalho de teclado que seleciona tudo. Repara que ficou tudo pretinho aqui. Como eu já estou no controle de parágrafo, eu vou escolher o alinhamento que eu quero, que é esse primeiro aqui de baixo, tá? Justificado com a última linha alinhada à esquerda. Aí anda o seu mouse mais um pouquinho aqui para o lado, tá vendo que tem uma setinha na primeira linha? Marca um recuo à esquerda da primeira linha de quantos milímetros você quiser. Eu vou botar 3 milímetros aqui. Nunca coloque esse recuo muito grande, senão fica parecendo um buraco na página, não fica muito estético. Agora o que eu quero é deletar esses espacinhos aqui entre os parágrafos, tá vendo? Para ficar uniforme. Então vou clicar aqui, apertar o delete, clicando em cada um. Tem que ter um pouquinho de paciência para depois o seu texto ficar uniforme na página. Ó, clica em cada um e deleta. Acho que ainda tem um aqui embaixo, vou clicar no que está aparentemente vazio e vou apertar o delete. Ó, o texto ainda não coube, mas quando eu puser a fonte que eu quero, eu acho que ele vai caber. Então vou clicar aqui no meio de novo, vou apertar de novo o Ctrl A para selecionar o texto todo. Aí vou voltar aqui nos controles de formatação do texto e vou vir no caractere. Aqui do lado está o tamanho da fonte, eu vou diminuir para 10 e vou mudar a fonte para a fonte calibre, que eu acho bonitinho. Digitei o K aqui, o CA, e ela já veio, tá vendo? É só clicar. E acabei vendo que tinha texto oculto, eu preciso deletar mais uns espacinhos de parágrafo aqui para o meu texto entrar na página. Beleza. Deletei os espaços, coloquei na fonte que eu quero, ainda tô com o vermelhinho aqui, ainda tem um texto oculto. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vou puxar. E aí eu me dei conta aqui que eu copiei um pedacinho do texto que eu não quero diagramar nessa página. Vou fazer o Ctrl mais para a gente ver melhor, ó. Copiei o você sabia que você pode reproduzir. Então, para isso não entrar aqui, que é uma marcação mais do site, eu vou pegar a ferramenta tipo e vou apagar esse pedacinho do texto. Selecionei e vou apertar o delete e ele apaga.
E agora eu fiquei com as minhas colunas desalinhadas, tá? Toma muito cuidado com isso. Deixa suas colunas começando sempre no mesmo ponto e terminando sempre no mesmo ponto, a não ser que você esteja usando uma referência que trabalha de uma maneira diferente. Vou colocar uma capitular, que é aquela letrona grande aqui no início do parágrafo, e aí eu acho que o meu texto vai aumentar e vai preencher o espaço. Estava mexendo com o espaço, estava com a ferramenta seleção. Vou formatar o texto aqui dentro do quadrinho, vou voltar para a ferramenta tipo. Cliquei nela. Basta clicar no primeiro parágrafo, sempre que você quiser alterar uma configuração que vai no parágrafo todo, basta clicar, volto no controle de parágrafo aqui em cima, e aí dá uma olhadinha que os ícones são bem pequenininhos aqui, mas eu tenho um A, ó, que fica para dentro das linhazinhas. Esses tracinhos representam as linhas de texto. Aí eu vou clicar aqui, vou clicar nessa setinha para cima que aumenta e vou botar 5 linhas de capitular. Me dei conta que eu botei um recuo de parágrafo e eu não preciso ter as duas marcações, a capitular e o recuo no mesmo parágrafo. Então eu vou tirar o recuo ali em cima. E eu já selecionei o E. Agora você tem que tomar cuidado para selecionar só a letra mesmo, porque eu quero mudar a fonte só do E. Eu quero botar na mesma fonte que eu fiz o título aqui. Volto aqui no A, que é o controle de caractere. Clico aqui na fonte e a minha fonte já está nas recentes, então basta eu clicar nela para ela ser alterada. Vou aumentar um pouquinho a minha capitular, coloquei ela com 6 linhas, tá bom? Voltei aqui no controle de parágrafo, coloquei com 6 linhas e agora o meu texto está terminando exatamente no ponto que eu quero aqui. Tá vendo que o meu quadrinho está maior do que eu preciso? Deixa sempre a sua página arrumadinha. Então eu vou pegar a minha ferramenta de seleção, que é a ferramenta que eu uso para mexer no quadrinho, vou clicar nele, vou clicar no controle do quadrinho e deixar ele do tamanho que eu preciso para o texto que eu tenho na página. Tá bom? Para formatar o texto é basicamente isso. Você vai mexendo nos quadrinhos, tanto na posição quanto no formato, para delimitar o espaço que o seu texto vai ocupar na página, e depois você usa a ferramenta tipo para você formatar o texto. Eu quero fazer mais uma coisa ainda, eu quero colocar o meu título colorido aqui de uma cor que vai combinar com a foto que eu vou colocar aqui depois, e quero colocar a capitular colorida também. Para criar a cor, eu vou vir aqui no Amostras, clico aqui. Aí eu vou ter as cores primárias, tanto do modo de luz quanto de pigmento, tá vendo? CMYK e RGB. Eu quero uma cor que não é primária. Como que eu faço uma nova cor? Venho aqui no menuzinho do painel, clico e escolho nova amostra de cor. É a primeira opção. Clica lá. Se você estiver começando a partir do preto, você tem que tirar o preto, botar ele no 0 aqui, senão qualquer cor que você criar vai ficar preta. Tá, eu quero uma cor meio telha, assim, então vou botar bastante magenta, bastante amarelo e um pouquinho de ciano. Acho que mais magenta ainda, para ela ficar mais escura. Você pode digitar aqui dentro também, em vez de só arrastar a barrinha. Estou satisfeita com a minha cor, coloco OK. E ela vai aparecer, o InDesign agora está mostrando essa biblioteca, para você deixar suas cores que você criou salvas aí. Eu vou voltar para o Amostra para te mostrar onde ficou a minha cor. Ela fica aqui embaixo, ó. Sempre a nova que você criar vai ficar abaixo das outras. Como eu estava com E selecionado, ele já está na cor. Vou clicar fora para a gente ver. Beleza, estou satisfeita com a cor, vou selecionar o título. Lembra que para alterar a cor do texto é sempre com a ferramenta tipo. Selecionei o título, clico na cor aqui do lado. Aí eu vou retrair o meu painelzinho de amostras. Vou trocar de ferramenta, pegar a ferramenta seleção, descer um pouquinho mais
esse quadrinho de texto e vou salvar o meu arquivo, salvar, porque o meu texto já está na posição que eu quero. Depois eu vou inserir uma foto aí, mas eu vou fechar esse videozinho e fazer um novo só pra gente entender como trabalhar com a foto.